Hello! Vamos falar sobre como é que esta semana irá passar para todos nós, ok? Estamos a falar de energias do coletivo, de seguida passamos às energias de cada um dos signos e à leitura do tarot. Se esta semana inicia uma fase em que os planetas maiores que estão em movimentos retrógrados começam a passar a movimentos diretos, ou seja, existe a noção de que a energia começa a fluir mais de dentro de nós para fora de nós, a extravasar, não é? Na prática, a pôr em prática aquilo que são todos os planos, os pensamentos, as conversas que nós temos estado a acumular. Então, no dia 4 de outubro, Mercúrio retrógrado em Balança faz um trino a Júpiter retrógrado em Aquário. O Mercúrio, que está numa fase retrógrada, num signo ou numa energia que tipicamente está relacionada com relações, sejam elas profissionais ou pessoais, ele pede-nos que nós repensemos aquilo que são relações para nós, aquilo que aquela relação que é importante para nós representa, até que ponto ela não nos restringe ou de alguma maneira nós estamos tão habituados que na realidade aquilo é mais uma zona de conforto, aquilo é mais um escape, não é? É uma rotina do que propriamente uma libertação, um adicionar, e é isso mesmo, este Júpiter retrógrado em Aquário permite-nos perceber que há a necessidade de gritar por liberdade, seja mudando os moldes em que a relação está feita ou acabando com a relação de qualquer das formas. Mas existe esta noção de necessário quebrar as correntes, quebrar as amarras, se de alguma maneira em relações que são importantes na tua vida, tu te sentes ou começas a pensar, a refletir nas conversas, nas situações, nas ações e percebes que te restringiram, que não te movimentaste como querias, que a relação não evolui para onde tu queres e queres expandir mais, queres fazer diferente, ok? No dia 6 de outubro temos Plutão a arrancar direto. Okay? Bem, na realidade ele até dia 9 está estacionário. E o que é que isto quer dizer? Quando os planetas mudam de direção, eles passam algum tempo, e neste caso os maiores alguns dias, a mudarem, não é? É como se tivessem que mudar a manete e fazer outra vez o movimento ao contrário. E isto indica-nos precisamente que durante esta fase estacionária, e vocês ouvem-me dizer isto de todos os planetas, é a fase em que a energia nativa do planeta é mais poderosa, é mais aguerrida, ok? Nós saímos de uma fase em que o planeta está retrógrado, a energia está meio que adormecida, estamos dentro de cada um de nós estamos numa fase que é mais retrospectiva, e quando ele chega à fase em que começa a mudar a direção do movimento, acontece que parece tudo aquilo que estava ali acumulado, que não foi dito, que não foi feito, que de alguma maneira estava em pausa, tem tendência a explodir. Então tenha atenção desde dia 6 até dia 9. Plutão é rei e senhor de transformações, de mortes e renascimentos. Ele está em Capricórnio, portanto ele quer abalar estruturas que já não servem, ele quer perceber se aquele molde é necessário, se este casamento é necessário, se o trabalho que nos dá um determinado status, se é necessário. E esta avaliação interna que tem sido feita nos últimos tempos tem aqui, durante estes 2 ou 3 dias, uma energia maior de escapismo, sendo que depois, com o movimento direto a assumir controlo, a coisa torna-se a energia mais regularizada, ok? Pensa então, desde dia 27 de Abril, foi quando começou o movimento retrógrado, o que é que na tua vida, onde tens Capricórnio no teu mapa natal, será necessariamente a zona, a área da tua vida mais afetada, o que é que na tua vida tu tens, desde 27 de Abril, ponderado que tem que mudar, que são estruturas que já não servem, que de alguma maneira existe necessidade de transformação e se for necessário deixar ruir para voltar a construir, essa área, a partir de agora, vai começar a ter movimentações, ok? Neste mesmo dia temos a lua nova em Balança, Libra, e vocês já sabem que cada acontecimento lunar, lua cheia, lua nova, tem sempre um vídeo isolado
dedicado aqui no canal, portanto esperem por ele. Esta lua nova em balança, em Libra, não é? Ela dá-se em conjunção com Marte. Todos os planetas que estão em Libra, todos os planetas que estão em balança, estão juntinhos, formam um stellium, eles estão todos juntinhos, formando tipo uma bola grande de energia ali, naquilo que é a zona das relações, sejam elas pessoais ou profissionais. Eu não me canso de dizer isto, porque as transformações na tua vida, os planos que começam agora com esta lua nova, porque já sabemos, abre um ciclo de 6 meses, em que existe um plano que na lua cheia, correspondente ao signo, passado 6 meses, é revelado, ok? Ou tem um auge, digamos assim. E esta noção de que estas transformações que tipicamente são feitas com a energia de Libra, que gosta que todos se deem bem, que quer que toda a gente saia a ganhar das situações, win-win situations, nesta lua especificamente dá-se em oposição a Quiron em Áries. Ok? Quiron reflete as nossas feridas emocionais abertas, os nossos traumas do passado, e em Áries fala-nos muito o facto de nós não acharmos que merecemos começar, não acharmos que merecemos pedir, não achamos que merecemos o eu, não é o eu, é a falta do ego, um bocadinho falta de egocentrismo, o dar demais. E esta oposição faz com que esta lua, apesar de ser uma lua que está numa energia muito apaziguadora, não é? Diplomática, com esta oposição traz-nos um tom um pouquinho até de lua cheia, ok? Quase que uma coisa de final e não de início. Mas ela abre efetivamente um início de 6 meses na tua vida, só que é um início em que tu tens que confrontar medos e anseios em relação a novos inícios ou ao que tu mereces e não mereces numa determinada relação, ok? Passamos para dia 9 de outubro. Dia 9 de outubro temos o ponto médio de retrogradação de Mercúrio. Ok. Para quem não assistiu à aula no Instagram, pode ir lá assistir, mas fazendo um resumo. Mercúrio retrógrado tem uma fase pré-sombra, antes de começar a fase retrógrada, tem uma fase de pós-sombra, depois de terminar o movimento retrógrado, e durante a sua fase oficial de retrogradação, existe um ponto no meio, ponto médio de retrogradação, em que ele se une ao Sol. Existe uma conjunção com o Sol. Sempre, 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 no ponto médio de retrogradação, começamos a ter Mercúrio novo. Se até metade da retrogradação nós temos palavras que definem como repensar, refletir, na segunda metade começamos a ter replanear, reconstruir. Percebem o tom diferente do que é a zona de reavaliação e a zona de planeamento do futuro? Porque Mercúrio novo dá precisamente essa nova capacidade de pensar, de vibrar, nova capacidade de comunicar. Não deixamos de estar em fase retrógrada, obviamente podem existir atrasos, confusões, mal-entendidos, mas o modo como nós estamos a raciocinar em relação aos assuntos é diferente. É um modo mais de esperança, mais de construção, menos de nostalgia e de automutilação, não é? Flagelo, quase como se nos chicoteássemos. Então começa uma fase de nova mentalidade, de nova linha de pensamento, de nova capacidade de argumentação. Uma fase melhor, ok? Já sabes, se queres, faça uma mini leitura para ti a seguir ao vídeo. Hashtag lê para mim. E vemo-nos agora na previsão específica para o teu signo, quer da astrologia, quer do tarot. Beijo. Hello! Vamos ver o que é previsão para esta semana específica para Escorpião, em termos de astrologia, enquanto tiramos as cartas de tarot. Bem, estamos numa fase de balança Libra, que é o signo que está nas costas, ok? E isto quer dizer que temos sempre tendência para ficarmos mais não é nostálgicos, mas para começarmos a ponderar e a refletir sobre aquilo que são as questões que nos causam mais dor, digamos assim. Se esta energia for bem utilizada,
é uma fase em que temos descobertas e autorrealizações, em que vamos investigar assuntos que são importantes para nós, em que aumentamos a espiritualidade que existe na nossa vida. E é uma fase tipicamente de finais de ciclo, ok? Pode muito bem começar a existir uma série de finais de relacionamentos que simplesmente já não serviam, que já não se alinhavam, por mais que custe deixar ir. É o final de um ano astrológico, não é? É o último mês antes do aniversário. 7 de copas. O 7 de copas no fundo do baralho traz esta noção de nevoeiro. É ir descobrindo e a cada nova descoberta parecer que a trama se adensa e que há mais coisas que precisam de ser reveladas. É ter muitas opções e não saber o que escolher por falta de informação. Tem muito a ver com o facto de dificilmente se tomar uma decisão numa fase em que não se tem toda a informação ou a clarividência mental para o fazer. No modo como tu te sentes, 9 de copas, rainha de espadas, aqueles que têm relacionamentos com signos de ar, aquário, balança libra, gêmeos, agora foi uma branca. Existe aqui a noção de colher aquilo que se plantou, ok? De ter os louros, principalmente se for em termos de parcerias profissionais, de começar a entrar dinheiro, negócio, questões de estabilidade material. Mas existe aqui, num plano mais abrangente, uma capacidade grande de raciocínio e uma grande capacidade de colocar planos em ordem para que eles gerem retornos financeiros ou materiais. É um desligar daquilo que é uma questão emocional, de um plano que até pode ter dado mal, de projetos que de alguma maneira se acumulavam uns em cima dos outros e não tinham propriamente o final ou o retorno que se pretendia, e que agora em prática o cérebro está a raciocinar de uma forma muito mais eficaz e a permitir colocar-te num sítio onde tu tens a capacidade de gerar essa segurança financeira ou material que tu pretendias. O 5 de espadas e a lua na questão pertinente desta semana, a energia de peixes, colega de água, e que tem a ver com o facto de estares desconfiado de que alguém não tem o teu melhor interesse, de que alguém pode estar a dizer uma coisa na tua frente e a fazer outra coisa nas tuas costas. E esta confusão mental, esta falta de confiança, traz-te uma espiral recessiva, uma espiral negativa de não sabes em quem confiar, não sabes se podes confiar. Escorpião é energia muito de relações que se baseiam na confiança total, e quando isto é posto em causa, existe muito o duvidar, até o mais pequeno sinal, o duvidar daquilo que o outro diz, daquilo que o outro faz, de quais são as suas verdadeiras intenções. 6 de paus e a imperatriz trazem nas energias do passado a capacidade de criar um novo plano rumo à felicidade. Okay? Sair de uma zona de desconforto, sair de uma zona de dor e começar a criar a vida novamente nos teus termos, ok? Ter a capacidade para alguns de ser feliz a partir do nascimento de uma criança. No momento presente, rei de espadas, 6 de espadas. Voltamos nós aqui a usar a cabeça, o raciocínio, a tone down, a diminuir o volume daquilo que é uma questão emocional e mais irracional, e de um ponto de vista muito prático, utilizando todas as dores e os percalços que já aconteceram na vida, ter a inteligência emocional de afastar-se de pessoas ou situações que já não servem, que causam dor. Pelo menos, se não podes efetivamente afastar-te fisicamente, seres capaz de forma muito racional, manteres são os limites em relação a esta situação. Ok? Há pessoas que na nossa vida às vezes não podemos retirar, por mais que nos apeteça,
mas que efetivamente tenhas a capacidade e a inteligência de lidar com a coisa, primeiro, sem sofreres, segundo, sem te subjugares e terceiro, sem te pôres em causa aquilo que é a tua integridade nesta lidação. O Cavaleiro de Paus e o 4 de Ouros nos próximos 2 a 3 meses trazem aqui para alguns um relacionamento às escondidas com o signo de fogo, Leão, Virgem, isto é Mercúrio retrógrado, ok? A Leão, Sagitário, Carneiro, Áries. Para a maioria existirá uma capacidade de pôr em prática um novo plano, de começar a dar os primeiros passos, mas na surdina, ok? Sem contar a ninguém. Sem que as pessoas saibam o que é que tu pretendes para o futuro, o que é que tu estás a começar a construir, o que é que lá vem. Existe muita noção de proteger a ti, proteger o plano e proteger uma questão financeira que é importante aqui, de não dizeres quanto pretendes ganhar, quanto já ganhaste, quais são as tuas perspectivas. É importante que não partilhes, ok? Beijo.